Pessoal, como é que vocês estão? Estou eu aqui com mais um Estúdio Vlog. E sim, agora eu tô com 2 cadernos. Como eu já tinha 2 capas, só faltavam os discos e foi isso que eu fiz. Eu comprei discos azul metálico pra combinar com essa capa azul clara e eu acho que ficou muito, muito lindo. Às vezes até acho que ficou mais bonito do que o branco, sendo que o branco antes era meu preferido. E para quem não sabe, esse pingente é o símbolo da medicina veterinária, que deu um charme, nossa, tô assim, apaixonada. E assim, quando você compra os discos, eles vêm 3 a mais, porque o caderno médio, ele comporta 9 discos e o caderno grande, 11 discos. Então acaba sobrando, não, 12 na verdade. Acaba sobrando 3 discos, então como eu tinha comprado 2 de cada, sobraram 6 discos. E aí com isso eu consegui montar sei lá, um mini caderninho para as minhas fichas. E assim, eu vi isso numa foto e se fosse por mim mesma, acho que eu não ia nem ter essa ideia. Eu achei muito legal, ficou muito bonitinho. Nossa, gente, nesse dia tava tão bom. Eu sou do time que gosta de um tempinho mais nublado, mais gelado, sabe? E esse dia tava perfeito, tava bem nublado, uma garoa e 17 graus. Enfim, essa junção é maravilhoso. Dá vontade de dormir, ao mesmo tempo que também dá vontade de fazer as coisas. Então eu planejei para gravar Estúdio Vlog, porque eu falei pra vocês que eu não ia ter mais prova, eu tinha entendido isso, mas na verdade eu tava errada. E sim, vai ter mais prova, porém eu tenho bastante tempo pra estudar e tá tudo muito ok. E então eu resolvi, pra revisar esse assunto, eu revisei só a parte de biomas aquáticos, faltou biomas terrestres, mas eu deixei pra fazer em outro dia. Fiz leitura ativa e, como vocês podem ver, comecei a fazer um mapa mental. Sobre o seminário que eu fiz, eu não gostei muito, acho que eu poderia ter estudado um pouco mais. Mas sabe quando você fica mais tranquila? Porque eu sabia que eu não ia precisar da câmera, então caso acontecesse alguma coisa, eu devia esquecer, era só eu olhar. Mas isso me deixou mais apreensiva. E eu pensei que eu ia ficar mais assim, natural. Ao contrário, geralmente quando eu tô usando a câmera, eu estudo muito, muito mais. Então eu tô muito mais preparada para falar, então não tem nenhuma insegurança. Agora, quando não está preparado, não importa, você pode ter ali, sei lá, uma cola do lado, você não se sente apto a falar sobre aquele assunto, então vem a insegurança. A insegurança realmente ela atrapalha muita gente e então para driblar isso, o ideal é que você se prepare bastante pro desafio que você vai enfrentar, seja qualquer tipo de desafio. Treina bastante até você se sentir, não um expert no assunto, mas aquela determinada parte do conteúdo você vai saber falar com propriedade. E para isso você tem que treinar bastante. Quando eu falo para treinar bastante, por exemplo, para um seminário, treina e também depende do seminário. Mas se for um seminário assim de escola, faculdade, um seminário mais simples, uns 5 dias antes, todo dia, você tem que ter essa frequência, sabe? Ao ponto de que você se sinta confiante naquilo que você tá dizendo, como você tá dizendo. Então, é assim, essencial que você treine o modo como você vai falar, sabe? Faça isso com seus amigos, porque já dá uma ideia do que vai ser mais ou menos. O preparo é muito importante. Esse negócio improvisado, treinar 1, 2 dias antes ou mesmo nem treinar, vai te deixar mais apreensivo na hora. Eu que não costumo mais, atualmente, né? Não costumo mais ficar insegura. Eu treinei menos para esse último seminário do que o anterior, que foi um de microbiologia. Eu gaguejava, sabe? Eu não tava confiante, muito confiante naquela hora, porque partes que eu ia falar não estavam tão consolidadas assim. Então, no seminário anterior, que era de microbiologia, você tinha que estar com a câmera ligada e o professor notariamente era um pouco mais exigente. Em comparação com esse de agora de ecologia, que não precisava nem ligar a câmera, assim, bem sossegado mesmo. Eu fiquei mais nervosa nesse, no outro foi muito assim, chuchu beleza. Bom, pessoal, agora eu dei um descanso aqui da gravação, né? Parei de estudar. Fui editar um pouco do meu vídeo, desse próprio vídeo mesmo que eu tô fazendo. E vou tomar um chazinho, que eu não sei do que é, acho que é chamate. Deve ser. Não é chamate, é erva doce.
Então, pessoal, a minha ideia aí nesse dia foi fazer um cronograma de revisão para eu revisar a anatomia. Só que aí no dia seguinte aconteceram algumas coisas que acabaram mudando todo o meu rumo das minhas férias e eu vou fazer estágio. Então, não vou ter tempo para fazer essa revisão que eu programei, pelo menos não uma revisão desse jeito que eu programei. Talvez eu tenha que mudar algumas coisas e acabei meio que perdendo essa folha, mas eu vou de algum modo usar porque ela é cara, então, em vez de revisar a anatomia, eu decidi que eu vou estudar cada caso que eu encontrar no estágio diariamente. E, enfim, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai ser muito legal porque o estágio tá me instigando muito a estudar cada coisa lá que eu vejo, coisa nova, tô sempre vendo. É muito interessante e faz eu querer ver o porquê daquilo, estudar mais para memorizar exatamente os remédios, os medicamentos, enfim, tudo isso. Acho muito, muito interessante. Já outro dia, já tá noite, e hoje de manhã eu tive algumas coisas para fazer. Eu estudei biomas terrestres, que eu falei para vocês que eu tinha que estudar. Hoje de tarde eu tive aula de ecologia, e esse conteúdo que eu tive hoje eu vou ter que estudar agora com vocês, porque ele é um conteúdo que também vai cair na prova de quarta-feira. Então vamos lá. Bom, eu escolhi tons azulados para esse resumo porque eu achei que todo o ambiente estava muito azulado. Eu achei que ia combinar muito, ia ficar a estética, né? E foi isso que eu fiz. O assunto era relações ecológicas, para quem não lembra, não está lembrado. É sobre comensalismo, mutualismo, competição, relações harmônicas e desarmônicas, né, que tem. E acredito que a maioria já estudou alguma parte da vida esse assunto, porque geralmente a gente tem desde quando a gente é bem pequenininho, aí lá pro ensino médio a gente aprofunda um pouquinho mais. E estou eu aqui vendo de novo na faculdade. É um tema gostosinho, assim, bem tranquilo de estudar, né? E assim, me deu uma vontade de fazer uma anotação diferente da que eu faço e eu achei que ficou bem dinâmica. Eu gostei bastante e ficou de um modo agradável de se ver. As informações ficaram bem organizadas, não ficaram tão soltas, mas também não tão juntas. Então, o aproveitamento do estudo foi melhor. E dessa vez eu fiz um resumo mais breve, mais objetivo do que eu costumo fazer. E isso tem suas vantagens, por exemplo, leva menos tempo para se fazer um resumo mais breve do que um mais detalhado, óbvio. A desvantagem é que eu posso não ter no meu caderno uma informação que eu só tenho no meu slide, então eu vou ter que dar uma olhada lá. Mas às vezes eu posso até lembrar dessa informação só lendo o que está escrito no meu caderno e às vezes eu nem preciso ir para o slide. Então já é uma memorização do assunto, mas nem sempre isso dá certo, por isso que tem essa desvantagem. Porém, eu gostei muito mesmo desse meu resumo, ficou muito legal. A gente vai ter as relações intraespecíficas, que são relações entre as mesmas espécies, e elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Nas harmônicas, a gente vai ter pelo menos um ou os dois sendo beneficiados nessa relação. Já na desarmônica, pelo menos um ou ambas espécies vão estar sendo prejudicadas. E também tem as relações interespecíficas, que são entre espécies diferentes, também tendo harmonia ou desarmonia. Bom, isso aí foi bem um resumão desse assunto, deu até para lembrar mais ou menos o que é, né? E nessa parte do resumo, eu fiz isso. Eu separei entre relações intraespecíficas e interespecíficas. Dentro de cada,
eu separei em harmônicas e desarmônicas. E em cada uma dessas eu fui colocando o nome dessas relações. Por exemplo, harmônicas, a gente tem colônia e a sociedade. Enfim, eu não fui conceituando nessa parte, eu conceituo depois. Isso aí é mais um mapa mental para a gente ter uma ideia da classificação de cada uma dessas relações ecológicas. Na minha opinião, nessas horas o mapa mental ele é muito útil para quando você vai fazer essas classificações, você tem uma boa visualização delas. Então, a partir daí, eu começo a conceituar cada uma dessas relações ecológicas. Eu ressalto se elas são intra ou interespecíficas, se elas são harmônicas ou desarmônicas, para relembrar, enfim, memorizar mesmo. Eu apenas vou conceituando cada um deles e eu deixo os exemplos para um outro momento. Nesse momento que eu tô narrando o vídeo, eu acabei de fazer minha prova. Assim, ao meu ver, não tava tão fácil, tava meio chatinha de fazer, eu não gostei muito, eu não tava muito afim, realmente não tava muito afim mesmo, sabe? Eu já cansei de ecologia, pra ser sincera, eu quero sair logo dessas matérias básicas de primeiro e segundo semestre, que, por exemplo, química, que é uma matéria que eu já tive, química orgânica, estatística, economia. Economia é legal, uma matéria legal, mas assim, já deu, não chega. Chega. Agora o que falta pra mim é sociologia. Infelizmente, são 2 sociologias. Eu não entendo porquê, eu acho assim, nada a ver ter 2 sociologias no meu curso. Pra começo de conversa, eu acho que eu não devia nem ter nenhuma, tá? É isso mesmo. Porque eu já aprendi no terceiro ano, isso no primeiro, no segundo, enfim. Eu acho desnecessário. Poderia colocar, por exemplo, como obrigatório, clínica de selvagens. E não é optativa. Sendo que de sociologia é obrigatória. Mas agora só falta isso de matéria básica pra mim. E agora eu vou deslanchar mesmo na veterinária e fazer só matéria que tem super a ver com o meu curso. Então, a partir daí, eu comecei a colocar os exemplos nessa ficha de cada relação que eu tinha colocado ali no caderno. Eu ainda não coloquei no meu caderno todas as relações ecológicas, portanto, na ficha eu também não coloquei todas, só aquelas que eu estudei hoje. E vou deixar para amanhã de manhã
terminar e dar uma revisada em biomas e estudar mais um pouquinho de relações ecológicas para ficar pronta para quarta-feira. Lembrando que essa era uma segunda-feira, então ainda terça tá ok. Na verdade, eu tô pensando aqui que quando eu postar esse vídeo vai ser sábado, então eu já vou ter feito a prova de quarta-feira. E sobre os exemplos, eu coloquei de forma resumida também, então é provável que eu dê uma olhada nos slides e use essa ficha como modo de revisar os exemplos que eu estudei no slide. Enfim, é isso, eu vou usar esses resumos que eu fiz agora mais como uma revisão, porque eles não estão super completos, mas estão super bem resumidos e dá pra você entender. Se você sabe o assunto, dá pra você entender só lendo eles. Bom, pessoal, agora eu vou deixar uma musiquinha rolando aqui e se você quiser, você pode estudar aqui comigo. Eu acho que eu deixei vocês um pouquinho confuso. Na verdade, eu fiz essa narração tanto na quarta-feira, quando eu tinha terminado a prova, quanto na segunda-feira, que era o dia que eu tava estudando para essa prova. Então é isso, pessoal. Foi assim que ficaram os meus resumos. Eu espero que vocês tenham gostado dos resumos também, do vídeo em si. E eu agradeço muito pelo apoio que vocês estão me dando. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever e deixa o like. Tchau!